Olá, sejas bem-vindo. O desafio de hoje vai levar-nos bem alto. Vamos andar pelos ares. Os descobrimentos marcaram a época áurea de Portugal no mundo. Foram muitos os nomes que ficaram ligados a esta época de ouro de Portugal. Pedro Nunes foi um dos nomes maiores da época dos descobrimentos. Matemático português que ocupou o cargo de cosmógrafo mor para o Reino de Portugal. Foi um dos maiores vultos científicos do seu tempo. Contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da navegação teórica, tendo-se dedicado, entre outros, aos problemas matemáticos de cartografia. Foi ainda inventor de vários instrumentos de medida, entre os quais o nónio, com o qual era possível efetuar medições com rigor de alguns minutos de grau, permitindo planear a navegação com uma margem de erro diminuta. Também na história da aviação, Portugal deixou a sua marca. Segundo consta nas efemérides do Padre Henrique Cide, a experiência deu-se com um português de Viseu a realizar a sua tentativa com um aerostato, inventado pelo próprio. 22 anos mais tarde, a 20 de junho de 1540, João Torto tentou voar a partir da Torre da Sé de Viseu até ao campo de São Mateus. Em 1709, o padre português Bartolomeu Gusmão é notícia por toda a Europa a propósito da apresentação em Lisboa ao rei Dom João V de um aparelho revolucionário de sua invenção, a passarola voadora. A história da aviação no mundo fica marcada pelo primeiro voo propulsado, a 13 de setembro de 1906, pelo piloto brasileiro Santos Dumont, no Bosque de Bolonha. Santos Dumont fica assim conhecido como o primeiro aviador da história. Os primeiros anos da segunda década do século XX foram violentos, mas simultaneamente os anos da afirmação da aviação como máquina de valor militar e civil. No ano de 1909 foi realizado o primeiro voo de um aeroplano em solo nacional. Em 17 de outubro, um aviador francês realizou o primeiro voo de um avião tripulado e propulsionado a motor no espaço aéreo português, tendo-se despenhado num telhado de uma moradia. Oscar Blanc recebeu a licença de piloto aviador no dia 12 de julho de 1909, tendo sido o primeiro piloto civil português e um dos primeiros em todo o mundo. Em 11 de dezembro de 1909 é fundado o Aeroclube de Portugal, com o objetivo de divulgar a aeronáutica. Em 1922, Sacadura Cabral e Gago Coutinho realizam aquele que viria a ser o mais importante feito da aviação portuguesa, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. A viagem foi uma aventura plena de peripécias, mas um tremendo êxito, nomeadamente pela precisão da navegação aérea demonstrada. Gago Coutinho utilizou um sextante da Marinha a que tinha sido adaptado a um horizonte artificial concebido por si e que representou um passo inovador, se não mesmo revolucionário para a época. Em 1927, o Sarmento de Beires, a bordo do hidroavião Dornier Wall, o Argos, na companhia de Jorge Castilho e Manuel Gouveia, cumpre com sucesso a travessia noturna do Atlântico Sul. Esta travessia, efetuada de noite com ajudas de navegação rudimentares, é talvez um dos mais extraordinários feitos da aviação em Portugal. Levando nas suas asas a mesma cruz de Cristo que os navegadores das caravelas e naus quinhentistas desenharam nas suas velas, imbuídos do espírito de voar mais longe e por espaços nunca antes voados, os pilotos portugueses foram verdadeiros pioneiros, profissionalmente muito capazes e, acima de tudo, corajosos e bravos. Nos finais dos anos 30, a aviação comercial começou a desenvolver-se e a estabelecerem-se as primeiras carreiras regulares entre Lisboa e Porto pela Companhia de Transportes Aéreos. Em 1945 foi criada uma transportadora aérea nacional para ligar a Europa às províncias ultramarinas. Foi assim que nasceram os transportes aéreos portugueses, hoje TAP Air Portugal, que logo no início estabeleceram a ligação entre Guiné, Angola e Moçambique através da linha aérea imperial, que na altura era a mais extensa do mundo. No início da Segunda Grande Guerra, a não participação direta de Portugal não impediu a preparação das suas forças armadas. Desta forma, e com o apoio dos aliados, Portugal reforça o seu poder aéreo com um apreciável número de aeronaves modernas. Em 1 de julho de 1952, as aviações do Exército, a Aeronáutica Militar, e da Marinha, a Aviação Naval, foram fundidas num ramo independente denominado Força Aérea Portuguesa. Na década de 1950 existiram, na Força Aérea Portuguesa, FAP, duas patrulhas de demonstração, a Dragões e a São Jorge, conhecidas como Asas de Portugal, que voavam em caças a jato. Essas patrulhas acabariam por ser desativadas em virtude do início da Guerra do Ultramar e do esforço que a Força Aérea teve que fazer nos seus diversos teatros de operações. No início da Guerra do Ultramar, o Batalhão de Caçadores Paraquedistas envia companhias de primeira para Angola e depois para Guiné e Moçambique, o que faz com que a Força Aérea Portuguesa seja obrigada a alargar o seu dispositivo construindo uma rede de aeródromos base de manobra e de recurso. O conflito terminou, como bem sabes, em 1974 e a Força Aérea Portuguesa acabou, obviamente, por se retirar. A história da aviação civil ou militar está repleta de acontecimentos, peripécias e corajosos portugueses. Quando olhares para o céu e vires um traço leve de um avião, lembra-te que ele carrega consigo um pedaço de história de um povo valente e imortal.
No desafio de hoje deixamos-te uma hipotética volta ao mundo. Pois é, és convidado a dar uma volta completa aos paralelos de 45 e 60 graus num avião pilotado. Suponho que um aviador deu uma volta ao paralelo de 45 graus em 40 horas a uma velocidade constante. Quanto tempo demoraria esse mesmo aviador a dar uma volta ao paralelo de 60 graus se o fizesse à mesma velocidade? Considera que os aviões voam a igual altitude e que esta é desprezável relativamente ao raio da Terra. Agora é a tua vez, valente detetive matemático, de encontrares o rumo certo para o desafio de hoje. Um abraço.